Oi, pessoal. Vou fazer uma live não agendada, porque eu ando bem sumida por aqui, né? Não tem dado tempo pra nada ultimamente. Que eu estou com aquele problema que eu quis ter a vida inteira, que é uma agenda lotada de particulares, então isso tá me consumindo bastante. Mas é isso aí, né? O tipo de problema que a gente luta pra ter. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do que postar nas redes sociais profissionais aí no Instagram, um profissional médico, né? É uma dúvida que muitos de vocês mandam, tanto os nossos alunos quanto os mentorandos, mentorados, volta e meia pedem algumas dicas, então eu vou falar algumas, espero que seja útil. Se for, depois vocês mandam um comentário aqui, eu vou deixar salva a live, tá? Que eu sei que muitos não conseguem entrar nesse horário, que já estão atendendo, né? Mas aí entram depois e assistem, tá bom? Então, assim, gente, essa dúvida de o que postar nas redes sociais, todo mundo que gera conteúdo pra internet em algum momento vai ter, né? A gente eventualmente vai ter a sensação que já falou sobre tudo, mas normalmente a gente tá errado, a gente não falou sobre tudo, então dá pra gente... Oi, Dayana! Olá! Adene Macedo, Renata... sempre dá pra gente aumentar e melhorar a qualidade dos nossos conteúdos para as redes sociais. Hoje eu tenho bastante convicção que isso ajuda demais, né, na formação da nossa autoridade, não só no Instagram, mas como a converter esses seguidores em pacientes particulares, né, que eu sei que é o objetivo da maioria que trabalha com Instagram médico. Então, assim, gente, algumas ideias aí para vocês colocarem em prática para poder criar conteúdo, né? Primeira coisa, fazer uma lista das 10 doenças mais comuns que você atende no seu consultório. Pode parecer bobo, mas às vezes a gente lembra das principais e esquece de algumas que são frequentes e que, então, a gente teria esses pacientes buscando informações sobre esse tema, mas que não são tão comuns assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que é endocrinologista e essa semana um paciente comentou na caixinha de perguntas dela assim: faça algum assunto sobre pacientes diabéticos magros. Tem muita dica de diabetes para pacientes diabéticos obesos, mas eu sou magro e tenho diabetes. Então, a gente não pode esquecer, né, que o nosso maior público pode ser, por exemplo, no meu caso, os pacientes com ansiedade, mas tem sim pacientes com toque que me procuram semanalmente. Então, que a gente não deixe passar, né, um nicho aí de pessoas e de assuntos que a gente possa ficar variando, tá? Então, fazer essa lista de 10 doenças mais comuns que você atende na sua semana no consultório, eu acho que isso é bem interessante. E acho que você pode fazer também uma lista das 10 respostas repetidas que você mais dá ao longo da sua semana. Sabe aquelas dúvidas que todo paciente tem, que é bem comum de você precisar responder? Vou dar um exemplo. Na psiquiatria, quanto tempo demora para os antidepressivos fazerem efeito? Essa é uma pergunta que eu respondo mais de 10 vezes ao dia, todos os dias, né? Na ginecologia, por exemplo, doutora, como que eu conto as semanas e os dias da gestação? Qual a diferença de contar em meses ou em semanas? Como que é feita a conta correta? É uma dúvida que as ginecologistas respondem quase diariamente, né? Os gastroenterologistas, né? Doutor, o que eu posso comer que me ajuda, né? Ou o que eu preciso evitar para não ter mais dor de estômago? Então, assim, essas dúvidas que a gente repete muito ao longo do dia são as dúvidas mais frequentes dos nossos pacientes e, portanto, tem boas chances de serem as dúvidas mais frequentes dos nossos possíveis pacientes, aqueles que estão sofrendo, mas que ainda não agendaram uma consulta. Quanto mais a gente resolver problemas dos nossos seguidores antes deles virarem nossos pacientes, maior a chance deles converterem, né, e deixarem de ser apenas seguidores para serem nossos pacientes. Porque eles vão começando a ter a ideia de que a gente é autoridade naquele assunto, de que a gente já ajudou eles de alguma forma só por gerar conteúdo nas redes sociais. Então, hoje eu atendo quase todos os dias pacientes que vieram da internet, porque viram meus vídeos, ou porque viram algum post, ou porque viram uma caixinha de perguntas que eu expliquei alguma coisa. Então, isso é bem legal, né? Porque a gente gera ali conteúdo, dá uma informação de valor para a pessoa de forma gratuita, e ela se sente grata, né? Então, existe aí um gatilho mental da reciprocidade. Ela tem vontade
de retribuir por aquela dica que você deu e foi útil para ela. E aí ela acaba agendando com você, ao invés de agendar com outro profissional da sua área, tá? Então, quanto mais conteúdo de valor, melhor, né? Não se preocupem, às vezes eu já ouvi alguns colegas assim, mas daí eu vou dar muita informação de graça ali, daí ninguém vai pagar consulta comigo. Não é assim, gente, nunca vai esgotar o assunto, né? E a gente nas redes sociais, a gente responde tudo de forma picada, de forma generalista também. Na consulta, o paciente vai ter a avaliação individualizada dele, né? Ele começa a pensar assim, nossa, se ela dá de graça isso, e ela nem tá falando só pra mim, já foi ótimo, imagina se eu tiver 1 hora com ela, só eu e ela no consultório dela, pra ela avaliar o meu caso, os detalhes da minha vida, da minha saúde. É assim que as pessoas pensam, tá? Então, não se preocupem aí em entregar muito, tentem de fato entregar o maior valor que vocês puderem através dos posts de vocês, que isso atrai muitos pacientes com certeza, tá? E uma outra coisa também que eu queria falar sobre os posts, que eu acho que é válido, é que chega realmente um momento, né? Eu, por exemplo, já tenho mais ou menos 3 anos que eu faço de forma regular conteúdo para o meu Instagram. Chega um momento que você de fato já falou sobre a maior parte dos assuntos. Porém, o que a gente não pode esquecer na rede, né, nas redes sociais, no mundo digital, é que o público não é sempre o mesmo. As pessoas que estão comigo agora nessa live, talvez elas não vão ficar olhando o perfil na próxima semana, no próximo mês, e vão voltar nesse perfil daqui a um mês. Então, a gente pode sim repetir assuntos e modificar formatos. Por exemplo, você fez um post muito legal sobre, sei lá, uso de anabolizante, você viu que a galera gostou do que você escreveu. Por que você não transforma o que estava escrito nesse post em um vídeo? E posta novamente em outro momento. O assunto é o mesmo, mas o formato é diferente. Vai ter gente que não leu o post e vai ver o vídeo, vai ter gente que vai ver o vídeo e não tinha lido o post, né? As pessoas têm seguidores novos entrando, tem pessoas marcando outras pessoas nas suas postagens. Então, não se preocupe de repetir, principalmente os assuntos que são mais comuns, porque o seu público quer saber mais sobre aquilo, né? Então, acho que é bem bacana comentar isso, senão a gente tem às vezes a sensação de que esgotou, né? Uma dica também que eu já coloquei aqui antes no nosso perfil do PowerMed é aquele site Answer the Public, responda ao público, né? Se você digita aí Answer the Public no Google, você consegue por dia colocar 2 palavras lá, então, por exemplo, 2 doenças, sei lá, depressão, diabetes, e ele te dá uma gama enorme de muitas perguntas, né, que são ideias para post. Então, aparece lá, né, o que é, quem pode ter diabetes, como tratar, formas naturais de tratar, medicamentos para tratar, efeitos colaterais dos medicamentos. Ele vai dando uma série de ideias e eu acho que isso ajuda bastante quando a gente também tá meio aí se sentindo sem ideias para criar novos posts, tá bom? Depois me contem aqui quais posts e quais as dificuldades que vocês têm de criação de conteúdo, se é de fazer vídeo, se é de fazer post, o que vocês sentem falta, tá? Queria compartilhar com vocês que tem funcionado muito bem para mim a caixinha de perguntas no Instagram. É uma maneira que os pacientes conseguem fazer um contato direto com você e que você consegue dar uma explicação, ajudar a resolver algum problema dele, digamos assim, né? E demonstrar ao mesmo tempo a sua autoridade e o seu conhecimento na área. Então, tem funcionado bastante. A grande questão é ter constância, né? E aí, o ideal é que você abra a caixinha de perguntas, então, diariamente, se possível, ou pelo menos a cada 2, 3 dias. Lembrando que se você vai abrir a caixinha de perguntas, você tem que se organizar para poder ter tempo para responder as perguntas, né? No começo da criação de conteúdo, a gente fica chateado que não tem engajamento, que as pessoas não respondem e não mandam perguntas. Depois de um tempo, o problema muda. É que a gente recebe muitos comentários e muitas perguntas, e aí a gente tem que ter, né, dedicar aí um tempinho para gerenciar isso. Mas, como eu já comentei com vocês, vale muito a pena. Eu tenho atendido todos os dias pacientes que vêm das redes sociais ou do Google porque me acompanharam na internet. Então, dá muito resultado, gente. É uma coisa que você precisa fazer com constância. Então, não é uma vez, né? Uma vez por mês colocar uma caixinha de perguntas que vai dar resultado pro seu consultório. Nem uma vez por mês fazer um vídeo. Não é isso que eu tô falando. É de você realmente aparecer ali. Mas, acreditar que vai dar resultado. Porque com o tempo você vai criando uma audiência ali. As pessoas, de fato, consideram você como alguém que sempre dá dicas boas, né? Da mesma forma que a gente segue pessoas do esporte ou do mundo da beleza, da moda, né? Porque a gente reconhece que aquela pessoa se destaca no nicho dela, os pacientes vão começar a pensar isso de você. Então, vai dar resultado, só que precisa aí de bastante dedicação e paciência, como tudo na vida, né? Constância e dedicação que vai funcionar, tá?
Quem tá aí ao vivo tem dúvida sobre geração de conteúdo? Qual a principal dificuldade que vocês têm? Se quiserem comentar, eu sei que às vezes estão no trânsito, né? Esse horário de ida para o trabalho. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Ou então depois me manda um direct por aqui, tá? Eu vou tentar estar mais presente aí, fazer mais lives, que o pessoal tem pedido, que eu dei uma abandonada nas lives aqui do PowerMed pela correria das agendas de fim de ano, né? Mas vou tentar me organizar para deixar isso já fixo e programado. Certo, gente? Se tiverem dúvidas ou comentários, depois mandem aqui para mim. Espero que tenha sido útil. Coloquem aí em prática as dicas das listinhas, hein? A lista das 10 doenças mais comuns no seu consultório e a lista das 10 respostas mais comuns que você dá aos seus pacientes. Assim você consegue gerar posts que com certeza vão ter um engajamento melhor, porque você já testou isso no consultório, né? No mundo analógico, não no digital. Então, se funcionou no analógico, tem boas chances de funcionar no digital também. Tá bom? Beijão, gente. Uma boa semana. Vai ser mais curtinha, mas que seja maravilhosa para todos. Um beijo. Até a próxima.